Comunicação desportiva nos dias de hoje é o próximo tema e que vamos trocar aqui umas ideias com a gente da comunicação. Dou as boas-vindas ao Nuno Pereira, já nos conhecemos há tantos anos, Nuno, jornalista da SIC, muitos mesmo, não é? Também ao Tomás da Cunha, comentador da Eleven Sports, e à Joana Tilly, é treinadora e também comentadora do Canal 11. Vamos ter aqui três perspectivas diferentes, mas que, Nuno, começando por ti, às vezes nas nossas tertúlias, em reportagens, quando saímos muito, também falava-se muito desta evolução da comunicação do desporto e tudo o que envolve do desporto. Só que isto tem mudado a um ritmo avassalador. Qual é a leitura que tu tens atualmente sobre esta... Já não tem nada a ver com o que era antigamente, não é? Isto é uma conversa de velho. Mas é lá chegaremos também. Já não tem nada a ver com o que era antigamente. A mim faz-me confusão até hoje. Já não vou muito à reportagem da rua do desporto. Já não conheço ninguém, é uma coisa que me faz muita confusão. Eu conhecia toda a gente, éramos todos amigos e hoje em dia sinto-me velho ao pé deles todos, porque eles são todos mesmo muito mais novos do que eu. Mas tudo mudou. Eu ainda sou do tempo, eu não sei se tu apanhaste, eu saí da Rádio Comercial em 97. Algumas das pessoas aqui entrevistadas ainda não tinham nascido. Não é? Eu já, mas por pouco. Eu saí em 97 e tu entraste nessa altura. Certo, exatamente. Eu ainda sou do tempo de fazer diretos nas cabines telefónicas. Para fazer direto para a rádio era na cabine telefónica, tinha sempre que ter moedas, que é uma coisa impensável para um jornalista nos dias de hoje, ter que ter moedas, tem que ter para os parquímetros para estacionar o carro. Eu não tinha carro na altura, era para fazer telefonemas. Era impensável fazer uma volta a Portugal em bicicleta, por exemplo, não só futebol, fazíamos tudo nessa altura, fazer com moedas no bolso e parar nos cafés para ir fazer o direto à hora, para dizer como é que estava a etapa, que já não era nada daquilo que estava a acontecer, porque já a informação tinha vindo há 20 minutos, né? Claro. E tudo mudou, é completamente diferente. O telemóvel veio mudar a rádio e hoje em dia todas estas coisas que estão aqui a filmar-nos não têm nada a ver com o que era antigamente. O jornalista tinha que carregar. Hoje ainda se carrega o tripé, mas já não se carrega o cinto de baterias, que é uma coisa que parecia dos mergulhadores, lembras-te? Aqueles cintos para o pirilampo, que durava, eles sabem, ele está-se a rir, ele sabe. É completamente diferente, não tem nada a ver, evoluiu muito e permite ao jornalista ter acesso imediato à informação, mesmo que não esteja muito informado, rapidamente se informa. Naquela altura era completamente diferente. A diferença está aqui, pegando aqui nestas palavras do Nuno, neste ponto comparativo, Tomás. A diferença está no imediatismo, isso é factual, mas está na maneira como o jornalista tem o acesso, ou seja, muito mais facilitado, que de certa forma o demove de procurar e pesquisar, investigar. Sim, está muito por aí e depois penso que, como o Nuno dizia, há aqui uma mudança que faz toda a diferença, que os clubes, os grandes, os mais pequenos também tentam fazê-lo, trabalham a própria comunicação e com isso, naturalmente, filtram melhor aquilo que querem que chegue às pessoas. E há um controle excessivo, a meu ver. Em Portugal, pensando na realidade portuguesa, é extremo, é muito difícil ter alguma genuinidade na resposta por parte de um jogador, porque há o briefing, há a tentativa de controlar ao máximo aquilo que sai. Temos jogadores muito formatados e com isso, claro, o conteúdo é menos interessante naquilo que chega às pessoas. Há menos humanização da figura dos jogadores. O que temos, em parte, vem dos clubes. Lá está, alguns podcasts que tentam mostrar o outro lado, os jogadores, dos mas treinadores. Mas mesmo assim também, de certa forma, controlado. Completamente controlado. Claro. É uma tentativa de mostrar o lado humano, mas sempre teatralizando, não mostrando nada negativo, obviamente. Agora, mesmo na própria tendência do jornalismo, vemos que a opinião tem muito mais peso e, sobretudo, a opinião negativa, ou polémica, se quisermos, é muito mais facilmente expansível e chega às pessoas muito mais facilmente do que uma opinião sensata, argumentada. Portanto, os analistas, no meu caso, que não sou jornalista, sou analista, comentador, têm aqui um desafio. Tentar chegar às pessoas, ter credibilidade, conquistar espaço, resistindo a essa tentação. Pelo menos no meu caso, tento resistir a essa tentação, argumentando ao máximo, mas sabe-se que há uma intolerância muito grande ao erro ou até à opinião diferente. Por vezes não é o erro, mas a opinião diferente não é nada bem recebida. E as redes sociais também vieram ajudar muito a essa festa, às vezes, dos haters. Joana, há uma diferença muito grande entre o estar lá dentro, estar dentro do fenómeno, trabalhar-se
dentro da indústria, no caso do futebol, não é? E depois o estar-se de fora, a perspectiva torna-se necessariamente diferente ou não? Quando se é comentadora e quando se é treinadora? Sim, no fundo é necessariamente diferente, mas por outro lado o facto de ter estado lá dentro acho que me dá uma sensibilidade muito distinta para abordar certas questões e para também formular um pouco a minha opinião. Eu tenho a formação de treinadora e, portanto, quando chego a estas novas funções, digamos assim, de comentadora de jogos em formatos televisivos, tenho sempre, ou tento sempre dar uma perspectiva mais técnica, sempre tentando também adaptar o meu discurso para que não se transforme demasiado técnico para quem está lá em casa consiga perceber, mas tenho sempre em atenção que já estive do outro lado e, portanto, compreendo quando estou a comentar determinada decisão, determinada opção, consigo sempre colocar-me ou tentar sentir um pouco de empatia também por quem está do outro lado e não assumir que a minha opinião possa estar correta e sobrepor-se às dos demais, sempre reconhecendo que pode haver outro lado da visão e, portanto, eu ressalvo sempre essa questão e procuro que todas as opiniões que eu dou sejam devidamente fundamentadas e acho que para isso, e hoje em dia esse trabalho está muito facilitado pelo acesso à informação que já aqui foi mencionado, mas eu tento que esse trabalho de pesquisa, de conhecimento, de estudo, seja mesmo muito bem feito para que depois eu possa estar munida das ferramentas necessárias. Precisas dessa pesquisa e desse estudo. A que tipo de acessos tu gostavas de ter e ter aqui à tua mão tipo de informações? Gostavas de ter aqui uma maior abertura e sentes essa necessidade para desenvolveres melhor o teu trabalho ou não? Eu creio que toda a informação é útil desde que quem a está a receber saiba filtrar. Nós sabemos que, por exemplo, para fazer um jogo numa Primeira Liga, de uma Champions League, certamente vamos ter acesso a muitas coisas e às vezes a dificuldade pode estar nesse filtrar de informação, triar a informação. No meu caso, como faço outro tipo de ligas também, às vezes a minha dificuldade é oposta, é conseguir chegar ao acesso dessa informação, conhecer bem as equipas, os jogadores, como é que a equipa joga, de onde vêm aquelas pessoas, para depois poder juntar esses detalhes todos e trazer a quem está a assistir, para que também possam conhecer, no fundo, dando sempre a minha perspectiva, mas que possam conhecer muitos jogadores e muitas equipas que são maioritariamente desconhecidas do público geral. Pronto, Nuno, vamos outra vez à parte do nosso tempo. É que antes havia aqui um contacto muito próximo, muito mais direto com os protagonistas, no caso do futebol, dos jogadores, dos treinadores, havia aqui os presidentes. Os presidentes também, pronto. Outras modalidades sempre tiveram aqui outro contexto e outro mundo, mas em particular no futebol, isso facilitava muito o trabalho e a forma de comunicar. Sobretudo humanizava mais e conseguia-se transmitir mais coisas humanas de quem nós falamos. E se calhar até os compreendíamos melhor porque é que ele falhou naquele dia, porque é que ele fez aquilo naquele jogo. Para já os treinos eram abertos, não é? Estávamos ali 2 horas todos os dias a ver um treino ou do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, era tudo aberto. E depois os treinadores tinham confiança connosco eu cheguei a fazer treinos ao lado do treinador, no meio do campo, na conversa com ele, que é uma coisa impensável nos dias de hoje, não é? Falavas com as pessoas, falavas com os intervenientes do jogo. E isso humanizava-te mais. Hoje, tu chegas a fazer a cobertura estás entregue ao Benfica ou ao Sporting durante aquele ano para ir lá fazer as conferências. Tá? Tu fazes uma pergunta por semana ao treinador do Benfica ou ao treinador do Sporting. Fazes uma pergunta... E às vezes controlada. Muitas vezes controlada. E se não gostarem da tua pergunta, dizem que aquele não é o tema e passa a outra pergunta. Depois entra aí a falta de solidariedade às vezes. No nosso tempo havia mais, que era enquanto aquela pergunta não fosse respondida, todos faziam a mesma pergunta. Eu fazia uma pergunta incómoda, ou outro qualquer, e já apanhámos também os assessores no nosso tempo, e o assessor dizia outra pergunta. Sim. Como se tu não existisses. E o do lado fazia exatamente a mesma pergunta. E isto aconteceu, lembro-me, em Alverca com o José Mourinho, era o José Mourinho treinador do Futebol Clube do Porto. Foi até o José Mourinho se levantar da conferência de imprensa e se ir embora, porque as 5 perguntas seguintes foram todas iguais
porque todos queriam ver respondido aquilo. E o José Mourinho levantou-se e foi-se embora. Já estava no direito dele também, não querer responder. Isso, hoje em dia, é impensável que alguém vai querer fazer boa figura perante a estrutura Sim, havia muito mais solidariedade. Muito sem dúvida, mais. sem dúvida. Mas isso era mais humano, porquê? Porque tu conseguias compreender, falavas de coisas que também não dizias, porque sabias, conseguias filtrar o que é que podes dizer e o que é que não podes dizer. Hoje em dia fechas tudo, não se sabe nada, faz-se o quê? Comentadores e mais comentadores a destruir o futebol, não é a construir o futebol. É a tal visão mais negativa? Que vende mais, ou pelo menos achas que vende mais. Sentem isto? Desta visão a cultura mais desportiva em Portugal não seja, é saudável. Há mais comunicação, não necessariamente melhor comunicação. Sim, a cultura desportiva em Portugal não é saudável. Logo, a comunicação desportiva em Portugal também não pode ser saudável, porque é isso que interessa à larga maioria das pessoas. Acho que não há grandes formas de ser, enfim, ter alguma esperança, porque este tipo de ambiente interessa aos principais clubes e a cultura desportiva em Portugal só pode mudar quando os principais clubes tiverem interesse em que isso aconteça. Mas é o contrário, é que os principais clubes ganham ou pensam que ganham com esta figura de vilões que ajudam a construir, dos jornalistas, dos comentadores. Vamos à rua, a maior parte das pessoas diz que os jornalistas são isto e que os comentadores são aquilo, e não há muita gente que ache verdadeiramente que o comentador é bom e que o jornalista é bom. E isto interessa maioritariamente aos clubes, porque há um modelo associativo, de associativismo, ao contrário do que acontece em muitos países, e, portanto, enquanto for assim, importa controlar ao máximo a comunicação e criar inimigos externos. Agora, individualmente, acho que cada um deve fazer o papel que acha mais saudável e mais importante para construir, nem que seja num nicho, a mentalidade da forma que mais lhe interessar. Isso também é uma missão, Joana. No fundo é. Sim, no fundo é uma missão. E eu, só para complementar, eu considero um privilégio de estar incluída num contexto que combate um pouco essa noção, não é? O nosso comentário no Canal 11 é muito focado para aquilo que é o jogo jogado, e acho que é algo que é um elemento muitas das vezes diferenciador, e nesse contexto eu sinto muito mais confortável, porque realmente creio que é aquilo que eu posso verdadeiramente aportar, é comentar o jogo e não o que está à volta do mesmo. Agora, é óbvio que dependendo dos formatos, reconheço que em algumas situações o propósito é mesmo esse, porque no fundo é o que traz audiência, é o que traz visualizações, mas no meu caso é completamente o oposto. Ora bem, neste nosso tempo atual já foi. Portanto, eu gostei muito de estar a conversar convosco. Isto dava pano para muitas mangas, não é? Completamente. Muito obrigado. Comunicação desportiva, um tema tão atual, e certamente, se calhar, daqui a um ano já teremos aqui muito mais outro contexto, que isto está sempre a evoluir. Às vezes nem sempre da melhor forma. Obrigado por estar aí. Até já.